Eu comecei os folhetinhos mesmo pequeno, eu comecei, eu digo, eu venho desde a geração mimeógrafo, né? Comecei a fazer aqueles mimeógrafo, dobrar aquelas tintas aí há muito tempo já, desde quando eu estava na universidade. Aqui, eu entrei na universidade em 78, né? Em 1978, nesse tempo de trabalhar com mimeógrafo no centro de filosofia, eu tirava umas cópias, andava fazendo, comecei alguns folhetos por lá. Depois, com o advento das copiadoras Xerox, né? A Xerox, aí comecei a fazer os folhetos por lá também, de folhetinho. E no começo, esses assim, no começo, as capas eu fazia, eu fazia a capa e aí, para destacar um pouco, eu pegava aquela bomba de frit, tinta, botava tinta na bomba de frit, tinta de várias cores, e borrifava em cima para ficar meio colorido, assim, ficar diferente. Hoje eu não preciso mais, eu já faço mesmo, né, em cores e você já tira a cópia mesmo colorida, mesmo da cópia xerox colorida. Né? Foi a maneira que eu encontrei de driblar e de eu alcançar também um público maior. Né? E ali, ali próximo do Conde API, no terminal rodoviário, em São Brás, tinha uma banca de revista. E eu era apaixonado, já estava apaixonado por rock. E tinha um jornal, que era o jornal Rolling Stones, e que eu comprava sempre. Até que num desses dias lá, num desses jornais que eu comprei, tinha uma matéria sobre um grupo de poetas de São Paulo que trabalhavam com poesia alternativa. Como naquela época não tinha internet, não tinha a tecnologia, era muito pequena da grandiosidade do que é hoje a tecnologia. Então, o que eles faziam? Eles pegavam, faziam seus poemas datilografados, colocavam em envelopes poéticos e iam vender nas praças, nos eventos que tinham culturais que eles pudessem participar e entrar. E eu fiquei impressionado com isso e conversei com esse amigo meu, olha, por que a gente não tenta fazer isso? Ele, poxa, vamos fazer? Vamos fazer. Aí ficamos conversando a respeito, como seria esse negócio, seria um envelope comercial, nós datilografaríamos. Tinha uma Xerox, naquela época no Museu Geld, que fazia a Xerox, então a gente tira a cópia Xerox, coloca no envelope e faz esse trabalho que nem eles fazem. Boa ideia. Aí veio essa coisa de se fazer dessa maneira, né? Ele tinha uma história, o William Silva. Na época, ele era mais conhecido como Paulo Castro. Depois ele ficou conhecido como William Silva, que ele é jornalista. Então, o avô dele tinha feito um trabalho de gráfico para o Teatro da Paz. E ensinou algumas coisas para ele. Ele teve uma ideia, porque quando nós quisemos fazer isso aí, nós tínhamos que ter um nome para o projeto. Então, qual seria o nome? Então foi sugerido o nome Sangria, porque tinha uma música do Fagner, Sangue e Pudins, que nós adorávamos, e também tinha aquela questão do vinho, da sangria feita, que era um vinho que a gente chamava de sangria, uma espécie de bebida que se fazia do vinho, né? E que a gente adorava também. Aí ficou fechado, que seria a sangria. E ele pegou, escreveu sangria num pedaço de papelão, uma técnica que o avô dele tinha passado para ele pegou, escreveu sangria, recortou o nome sangria, botou em cima do envelope, pegou um spray de tinta vermelha e jogou. E ficou o nome sangria escrito na cor do envelope e o resto do envelope todo vermelho. Ficou lindo. Aí fomos fazendo isso. Aí fizemos, na época, não sei se foram uns 30, 40, tudo mais, e íamos para as praças, os lugares na Praça da República, dia de domingo, que tinha muita gente circulando, algum evento que tinha cultural, nós levávamos os envelopes aí, olha, quem quiser aqui e tal. A gente vendia bem baratinho, nem me lembro quanto era na época, porque o valor do dinheiro era outro, né? Mas fazíamos isso. E teve uma repercussão muito boa. Inclusive, ele tinha um amigo que era jornalista e também escritor, que era o Rui Godinho. E o Rui Godinho tinha um contato grande com o pessoal de jornais, né? Aí nos levou para os jornais da época e deram reportagens que saíram nos jornais e tal, divulgando a ideia do Sangria, que foi lançado na Casa da Juventude, que era um local que tinha na Almirante Barroso, e teve uma coisa assim interessante, porque devido à questão alternativa,
não tinha prefácio, o prefácio foi feito pelo próprio Rigodinho na hora do lançamento, ou seja, ele falou o prefácio do livro, e na hora de fazer o lançamento do livro, nós pegamos os envelopes poéticos e jogamos para o público, era o lançamento do Sangria, aquela coisa bem alternativa mesmo. Isso foi a história do Sangria, né? E aí, quando houve a repercussão boa, aí alguns poetas, amigos nossos, próximos da gente, queriam participar também. E nós resolvemos fazer um outro projeto. Então, à noite, nós nos reunimos para quê? Para mostrar nossos poemas, falar sobre eles, apresentar poemas de outros poetas que nós tivéssemos lido e gostado, trocar ideias sobre isso. Nós éramos pessoas muito diferentes, mas nós nos entendíamos muito bem e observávamos o olhar de cada um sobre cada poema, sobre cada texto e tudo. Então, o primeiro fundo de gaveta, vamos ver que tem uma gaveta com telha de aranha e tudo mais, como fosse algo que estivesse lá guardado há muito tempo, né? Foi feita pelo Jorge. O segundo fundo de gaveta, também feito por ele, a mesma ideia, né? De um papel com escrito a tinta, né? Algo derramando. E o terceiro e último fundo de gaveta foi feito com um desenho, que ele fez uma espécie de desenho de cada um dos participantes, né? Colocando especificamente o que cada um era, né? Significava. Então, por exemplo, aqui era o Zé Menino, que era o Augusto Mártires, mas o apelido dele era Zé Menino. Então ele colocou um peão e uma baladeira pendurada no pescoço, por causa do Zé Menino. O Celso Eluan, na época, ele trabalhava na Cozampa, como na área de informática. Aí colocou essa tela de computador aqui no peito dele. O Iru Bezerra era químico, aí ele botou o tubo de ensaio. O Jorge Herói, ele mesmo, ele é arquiteto e tal, ele colocou como se fosse uma seta entrando e varando no corpo dele para trás. E o meu, que ele dizia que eu vivia no mundo das nuvens, ele pegou, botou umas nuvens aqui no meu peito e tudo mais, né? E colocou a cidade, né? Esse foi o terceiro envelope. Depois do terceiro livro, do terceiro envelope, nós não tivemos mais tempo por questões de trabalho, de compromisso e tudo mais. Nos reunimos às segundas-feiras, foi quando o grupo se afastou, terminou, ficamos amigos, somos amigos até hoje, mas o grupo mesmo, fundo de gaveta, deixou de existir a partir dessa situação, né? Teve um camarada que inclusive faleceu agora há poucos dias, né? Eu acho que há um mês, o Joel, que ele era mais velho, né, do que a gente. Aí ele pegou a gente e falou, bora fazer um movimento, vocês mais novos e tal. Aí fizemos o movimento cultural da Marambaia, né, depois que o Galhar, cada um foi para o seu lado. E aí, no Mocum, a gente montou um zine, né, começou a montar zine, viu, né, eu também tinha uma aproximação com o movimento punk em Belém, e o movimento punk se liga muito a essa publicação independente do zine, né, então eu vi os zines dos punks. E aí levei essa experiência para Marambaia, para o Mocuma, e nós fizemos um zine. E aí, depois desse zine, a gente começou a fazer os saraus da Marambaia. E aí depois a gente descobriu que tinha uma movimentação também na terra firme, que era o chorume. Então, assim, existia um trânsito bem interessante. O pessoal do chorume ia para Marambaia, né, da TF, e a gente da Marambaia ia lá para a TF, para os eventos do chorume, né? Então, também tinha gente que era ligada ao movimento punk de Belém, que era do chorume também, então existia essa triangulação, Marambaia, centro, terra firme, né? Então havia uma troca bem interessante, né? Então o Mocuma e o chorume literário tinham essa característica de serem movimentos artísticos, literários, nos seus bairros, né? Com os artistas do bairro, né? Porque a tendência comum é dos artistas da periferia irem para o centro, porque lá que tem as estruturas, os equipamentos e tal, e como não tem isso na periferia, a gente não se dissemina tanto lá, e na Marambaia, na TF, havia essa possibilidade por causa desses grupos, né, que se articulavam, o chorume e o Mocuma. Eu comecei com um zine, e aí eu soube da experiência dos poetas marginais da década de 70, né, e aí meio que eu fui seguindo esse caminho, né? Então, como eu era de letras, então assim, eu tive essa sorte de conviver com um público de leitores, basicamente, né, da área de literatura.
Então eu vendia os meus livros aqui, em letras, para alguns amigos de humanas, né? Enfim, para esse pessoal da universidade. E fora da universidade eu também conseguia vender nos bares, né? Então assim, eu saía, eu tinha um circuito que eu fazia, né? Tipo 9 da noite, aí eu ia nesses bares, pegava o último ônibus que voltava passava pela Marambaia, que naquela época era o chamado Cristo, né? Então voltava umas 3, né, 4 da manhã, e aí fazia esse circuito de venda, né? Em bares específicos, né? Então não seria qualquer bar, né? Então vinha para o centro porque não há público na periferia para esse tipo de leitor. Então assim, bares que tocavam MPB, bares que tocavam música alternativa, o Café Imaginário, vendia muito no Café Imaginário, né? Bar do Miguel e outros bares, né? O Carpe Diem. Na verdade, o Churumi, ele foi idealizado pelo André, né? E pelo André Leite, André Bizarro, e pelo Marcos Quick. O objetivo do Churumi era juntar a juventude que produzia arte dentro da terra firme e que estava aí vagando sem saber o que fazer com essa produção, sabe? E aí, como assim, a galera que mais estudava, que mais lia sobre os movimentos eram eles e eu, né? Aí eles pensaram assim, pô, vamos então montar um movimento dentro da proposta dadaísta e surrealista e vamos chamar essa galera e vamos fazer as coisas acontecerem. Aí cada um fazia o seu, tinha a galera que fazia os fanzines de poesia, eu fazia os meus de contos, o André fazia os dele de poesia também. E tinha os fanzines mais coletivos, né, que trazia outras temáticas, assim, mais políticas e tal. Mas a gente buscava sempre estar falando do nosso universo, né? Ali, ao nosso redor. O Churume Literário, ele era uma seção dentro do movimento churumista. Aí, que a gente dividiu, né, em vários setores. Teatro, música, pessoal que trabalhava com teatro de boneco, o pessoal que fazia performance, o pessoal que fazia pintura. Era muita gente, cara. Era quase 200 pessoas. E aí a gente criou o Churume Literário, que aí o Churume Literário quem coordenava era eu e o André. E aí foi nessa coisa da gente estudar que a gente viu a possibilidade da gente começar a fazer o livro artesanal, né, com a galera da década de 60 da literatura marginal. A gente, pô, então o que a gente faz é literatura marginal, bora fazer. Aí a gente foi pra produção, o André já tinha o movimento punk como um movimento dele, né? Ele fazia parte do movimento punk, fazia parte do movimento anarquista também já. Aí a gente trouxe o fanzine como uma possibilidade, né, de distribuir essa literatura. Aí a gente foi produzir fanzine e produzir livro artesanal. A gente datilografava, montava. Aí a gente conseguiu papear um senhor que fazia xerox para fazer xerox pra gente. E a gente divulgar o nome da lojinha dele. E assim a gente foi conseguindo produzir, entendeu? Aí a gente vendia e a gente fazia os assaltos culturais, né? Os assaltos poéticos nos bares e tal, com performance teatral, com música, com a venda do material, vendia os fanzines, vendia os livros. E foi aí que começou tudo, foi aí que foi a perdição, assim. E aí também, a partir daí, a gente foi começar a organizar outras coisas, outros movimentos. Uns, sei, 2, 3 anos, eu acho que a gente fez dentro da UFRA. Por uma questão de proteção mesmo, sabe? Que não dava mais para fazer na rua, que estava muito violento, o risco da gente ser assaltado, de sofrer violência ali na praça estava muito grande. Aí a gente conseguiu o espaço da UFRA. E aí, nesse processo, o Churume sofreu várias crises. Aí o Churume acabou. Aí a gente montou o Coletivo Marginália. Aí a gente fez os trabalhos com as performances, a gente foi para a rádio comunitária, a gente produzia os fanzines, continuou produzindo fanzine, livro. Na verdade, a Edições Um Quarto ela começa na junção, né? Quando a gente se encontra, tem a junção da literatura, a Josi também escrevia,
mas ela tinha uma potência muito grande na questão da manualidade, na artesania. Ela já era artesã antes. E aí eu tinha um livro, eu resolvi imprimir, pesquisando, eu resolvi imprimir ele em livreto, e aí a gente fez um livro cartoneiro, foi o primeiro livro que a gente Isso. fez, não foi? E aí, posteriormente, esse livro, depois a gente submeteu um concurso da Academia de Letras, e ele ganhou o prêmio. E aí a gente tem lá o original dele, e foi essa primeira experiência. Mas assim, foi um arco de anos depois que a gente se tocou que poderia fazer livro já, por outros motivos, né? Mas a primeira experiência foi essa mesmo, né? Isso, com livro cartoneiro, não era nem costurado, era só colado ou grampeado. Depois disso eu fui atrás de alguns cursos de encadernação, não por conta dos livros, né? Fui por outros motivos, não queria fazer álbum de fotografias, por exemplo. E aí, por conta dessa minha vontade de fazer esses álbuns, eu procurei alguns cursos e me encantei pela possibilidade de encadernar. E a partir daí eu comecei a fazer os livros que a gente começou a apresentar nos sarais, mas muito assim, como uma brincadeira. Mas a primeira brincadeira já foi séria, né? E dessa primeira brincadeira nasceu o primeiro livro da Edições 1/4. Lá pelas tantas, o poeta Ney Ferraz Paiva, ele começou a fazer um sarau intitulado Círculo Onanístico de Leitura. E eu nunca sou de decorar os textos, então eu precisava imprimir, e me veio a lembrança de imprimir em formato livreto. Só que instigou a gente o título do sarau, que era o Círculo Onanístico de Leitura. E aí então a gente foi pesquisar o que era o mito de Onan, tudo mais, e a Josiana despertou nela, ela não só encadernou, que ela já estava encadernando, como ela criou o poema visual da capa deste livro. E aí então a gente pensou, eu pensei, bom, não vou mais colocar mais nada, o poema já diz por si só o que ele é. E aí então esse foi o primeiro livro, circulou, chegou pra gente uma recepção muito boa, de todo mundo querer fazer. Foi. E era uma época em que tinha muitos autores sem esse boom das editoras independentes que tem agora e a facilidade de publicar livros. E aí a gente começou a pensar, por que não dar vazão? As oficinas foram um desdobramento da pesquisa. Mesmo antes da gente saber que a gente estava em processo de pesquisa e que a editora é esse lugar da gente pesquisar, a gente sentiu a necessidade, por uma questão mesmo mercadológica, de compartilhar o que a gente estava aprendendo, porque assim, a demanda vinha muito, olha, vocês fazem o meu livro, vocês fazem o meu livro, vocês fazem o meu livro, e a gente olhava, meu Deus, vocês podem fazer o livro de vocês. Então a gente tentou compartilhar essas técnicas. A Josi fez algumas oficinas de encadernação, e aí a gente viu que nesse processo da encadernação, a gente já estava subvertendo algumas coisas. Algumas costuras a gente fazia outras. Os alunos traziam coisas novas para a gente e a gente pensava, nossa, isso dá para aproveitar. E a gente foi entendendo então que essas oficinas serviam, o próprio processo de criar o livro era uma escrita. Esse lance das oficinas é muito interessante porque em cada oficina a gente acaba meio que levando isso, mostrando esse objeto e a gente cria uma curiosidade e forma público, né? Forma pessoas que vão ver o livro a partir daquele momento de uma maneira diferente. Vão ver que o objeto livre vai para além, né? Do que aquilo que comumente a gente vê nas prateleiras. E aí eu acabei fazendo um curso, né, com a Josi, com o Harley e com o Marcílio, sobre escrita criativa, produção de texto, e teve essa parte mesmo material com a Josi, que é, olha, você pode fazer artesanalmente o seu livro. E para mim aquilo foi uma porta, nossa, eu mesmo posso fazer o livro, em vez de pagar 5 mil para uma editora prestadora de serviço, eu posso conseguir botar as minhas ideias no papel, e eu acho que aquilo completou com muita coisa que eu queria botar no papel dentro de uma obra, mas no sentido de a capa conversar, ter um outro tipo de mensagem, coisa que eu não conseguiria como editora tradicional, vamos dizer assim, né? Durante as oficinas lá, porque foram vários sábados, e eu já tinha mais ou menos alguma ideia, só que aí eu consegui materializar. Não, eu posso só com uma impressora e alguns materiais me autopublicar. Para mim aquilo foi uma sacada assim, sensacional. Eu falei, não, eu posso colocar as minhas coisas no mundo. E aí o primeiro que eu fiz foi o Fragmentos, esse que foi artesanal. E aí depois eu fui fazendo outros. Só que assim, eu fui fazendo, fui botando no mundo. Eu não tinha todo esse... eu vou trabalhar esse texto, eu vou passar não sei o quê, que uma editora faz. Eu não tinha, tipo assim, era eu editora. Então era eu analisando eu mesma. Então, claro que muita coisa que eu fiz logo no começo, hoje eu vou, se alguém fosse passar, né,
um exame mesmo, realmente, de alguém que estuda sobre isso, e diz assim, olha, vamos tirar tal coisa, isso aqui não está legal, vamos fazer isso. Mas esse é a grande coisa do artesanal de fazer só. Porque todas as etapas são você, a capa, o conteúdo, a correção ortográfica, tudo é você. Ele começou como oficinas de escrita para jovens que frequentavam, né, na época, o Espaço Cultural Nossa Biblioteca, que é uma biblioteca comunitária aqui perto da UFPA. E aí a gente queria fazer, né, livros contendo os textos escritos por eles. É uma biblioteca, a gente queria que então eles, né, tivessem também o livro deles ali naquele espaço. E enfim, a gente levou eles para vender o livro, né, assim, em feiras, em sebos, em eventos, para apresentá-los também como autores, que foi uma experiência muito legal. Essas oficinas, elas surgiram justamente acho que do momento em que eu descobri que existia o livro artesanal, porque na época tinham 2 alunos aqui da UFPA, que são a Josiana e o Harley, que tem uma editora, né, Edições 1/4, e eu não sabia, eu conhecia eles como alunos e de alguma maneira eu vi eles expondo, né, os livros que eles faziam. Eu pensei, nossa, que super bonito, né, esse trabalho, e eu quero aprender a fazer isso, porque eu gostava de escrever, pensei, quero saber fazer meu próprio livro. Fiz oficina com a Josiana, fiz curso de cartonagem, comecei a tentar aprender um pouco sobre isso, e aí fui falando com as pessoas aí que eu fui entendendo que tinha, né, um circuito em que essas pessoas estavam engajadas também, eu acho que em se conhecer, em se articular, né? Eu acho que o movimento cresceu até de lá para cá, eu não sei se cresceu ou se eu que me envolvi mais, mas eu tenho essa impressão de que é um tema mais presente agora, né? A organização desse grupo de escrita, ela tem muito a ver com a participação do Felipe Ilan, que é um professor, né, que tem um grupo que é o IATO, né? Ele é um cara muito ativo, né? Ele foi aluno também, foi me orientando aqui. E ele estava envolvido, né, nesse grupo de escrita, ele tinha o hiato e ele soprou ali várias dicas, né? Olha, eu estou fazendo assim, né? E a gente foi meio que organizando do mesmo jeito e pronto, né? Então, e hoje o hiato é um grupo muito consolidado, que faz as próprias publicações, que está nos espaços, né? Está nas mídias até, né? E o Mão e Obra é outro grupo, né? Então, veio daí. Uma coisa que eu ouvi, né, a Josiana Harley dizendo, né, a ideia de que a escrita, na verdade, a própria concepção do livro, do objeto livro, ela é uma extensão da criação literária, da própria escrita do texto, né? O texto, ele ainda, o livro como objeto, ele produz sentidos, né? Eu acho isso uma ideia super, super bacana, que me seduz muito. Então, ali naquele momento também representou, eu acho que meio que um rito de passagem, assim, né, para entrar, né, nessa esfera e, enfim, submeter uma coisa que eu tinha escrito a um leitor, que era um editor, né, que também tem uma curadoria ali, então poder ouvir a opinião deles, poder ver o trabalho que eles fizeram em cima do que eu mostrei, foi que eu me senti uma criança, assim, né, então foi muito, enfim, abrir a primeira porta, né. Depois, quando eu comecei a fazer meus livrinhos assim, eu acho que foi sair da infância e entrar na adolescência, né? Então eu comecei a fazer por conta própria e descobri que gosto muito disso, né? E acho que gosto, para mim, pelo menos como escritor, porque eu acho que me permite ter um controle absoluto, né, de todo o processo, ter tudo exatamente do jeito que eu quiser. Eu acho que é uma coisa minha, né? Mas e eu gosto de bolar a capa. Como venho da escrita, eu senti a necessidade de publicar, de alguma forma, alguns poemas meus. Então foi assim que eu fiz a primeira vez um fanzine pequeno, chamado Minigrante, que era uns 10 anos. E a partir daí eu fui fazendo, produzindo, continuei com essa produção autoral, mais com fanzines meus, até que eu conheci a Roberta Tavares e no período que a gente fez, a gente idealizou junto com outros poetas o Sarau do Povo da Noite,
essa mesma época, mais ou menos, eu ofereci a ela que eu publicasse fizesse uma publicação dela, de um fanzine. Porque me surpreendia o fato de que ela, na minha concepção, era uma grande poeta e também já era bem conhecida na cena literária de Belém e não tinha nenhum livro publicado. E eu estava fazendo fanzines, ofereci a ela para a gente fazer essa parceria de eu fazer o projeto gráfico e ela com os poemas dela. E isso foi evoluindo. Então eu fui adentrando cada vez mais no universo da produção gráfica, vendo materiais, tipos de encadernação, tipografia, design de capa, design de fanzine, que isso evoluiu para livro, a partir também da Lei Aldir Blanc de 2020, de emergência, né, cultural durante a pandemia. E era um edital que facilitava o acesso aos recursos para artistas que, por exemplo, não tinham ainda experiência com editais e tudo mais. E aí foi aí que eu fiz o primeiro livro artesanal, que foi o meu livro e o da Roberta Tavares, que eu costurei todos à mão, e eles eram impressos, a capa era impressa em serigrafia e o miolo era em impressão digital, mas então isso, mesclando técnicas artesanais e algumas outras técnicas de impressão mais industriais, assim, entre aspas, né, que eram em menor escala. E foi assim que eu fui fazendo, me aprofundando na feitura dos livros. Eu acho que os livros artesanais foram também uma introdução para eu me profissionalizar nessa área de editoração de livros. Porque hoje em dia eu não faço somente projetos de livros artesanais, mas também livros que envolvem processos industriais, né? E eu também faço a mescla dos dois também.